hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que o que eu venho avisando está se cumprindo. Olha bem, eu vou passar para a tela do computador e você vai perceber que nem tudo que reluz é ouro, e eu já venho avisando sobre isso. Quem segue o manual da vida, a Bíblia, quem segue a Bíblia tem uma vida doce, suave, amorosa. Quem desacredita nesse livro, na Bíblia, tem uma vida mais punitiva, com maior sofrência. Para dirigir um avião, precisa de conhecimento. Para pilotar um avião, precisa de conhecimento. Para dirigir um carro, precisa de conhecimento prático e teórico. Agora, para você redigir a sua vida, você não precisa de conhecimento. Tolo é aquele que acredita que não precisa. Então, o manual da vida está aqui. Por favor, leia a Bíblia enquanto você pode. Tá? Falado disso, o que eu venho falando para vocês? Eu falei que esses caras estavam loucos para desligar as redes sociais. E para você poder desligar uma rede social, você precisa fazer testes. Você precisa ver como as pessoas vão se comportar. Então é necessário fazer testes. Não é só puxar a tomada, porque se você espantar o gado, se você espantar o seu gado de abate, ele vai pular a cerca, porque o gado sabe, uma iminência, risco de morte, que é fugir, ou é lutar ou morrer. Então quando você assusta o gado, ele vai se estrepar na cerca e vai sobreviver. Então esses caras são caçadores nato, elite mundial caçador nato. Eles vão fazendo as coisas, aglomerando o gado para depois fechar a cerca e mandar para baixo. É assim que eles vêm fazendo. E aí eu trouxe uma notícia algum tempo atrás falando o seguinte: querem resetar a internet, né? Existe homens demais. Por quê? Qual que é a queixa dessas pessoas? É possível reiniciar as redes sociais para deixá-las menos tóxicas? Eu trouxe um vídeo com essa temática. Expliquei o que é ser tóxica para essas pessoas. O que eles consideram tóxico? É pessoas que acreditam na Bíblia, pessoas que aderem ao patriarcado. Essas são as pessoas tóxicas. Agora, se a pessoa de repente esfregar busanfa na rede social, os caras batem palma. Agora, aquele que é patriarca, que segue valores e princípios éticos, que acredita em Jesus Cristo, segue a Bíblia, não, esses caras é descartável, né? Então, o que aconteceu? A primeira notícia, o primeiro vídeo que eu trouxe sobre esse assunto, somente esse ano, tem mais para trás, é basicamente o seguinte: estava para passar um meteoro, um cometa, né? É o que eles dizem, não quer dizer que seja real, para passar próximo da Terra, e que esse cometa ou meteoro poderia desestabilizar as torres de transmissão da internet. Só que aí, meu irmão, e conhecereis a verdade vos libertará. Isso está em João. Então, praticamente, 98% da internet é via cabo marítimo. Então, assim, toda a internet que a gente usa hoje é via cabo. Só tem torre de transmissão na última instância. A grande maioria é cabo. Então, essa história de que vai passar um meteoro e que vai desestabilizar a internet, pode ser que desestabilize 10%, 15%, mas o resto vai ficar conectado. Então as pessoas não acreditaram nessa história, né? Sobre a história de cometa. Só você procurar aí, né? Meteoro vai desligar a internet. Pode procurar que você vai achar essa informação no Google, tá bom? Aí depois eles mudaram a temática. Eles falaram assim: não, a gente precisa reiniciar as redes sociais porque elas estão muito tóxicas. Nós precisamos. Eu expliquei nesse vídeo. Eles perderam o controle da informação. Por exemplo, a doença da vaca louca, essas maluquices que esses caras inventaram no passado, nós não tínhamos como saber a verdade, porque não existia rede social naquela época. As coisas estavam engatinhando, então não tinha como a gente saber o que estava acontecendo. Então eles falavam o que eles queriam falar. Eles inventavam o que eles queriam inventar, porque não tinha oposição. E aí, com o advento da internet, o advento da tecnologia, começou-se a surgir redes sociais. E aí começou a fugir um pouco do controle. Né? O Orkut, o Facebook, começou a ter grupos, pessoas comentando sobre certos assuntos, até o negócio começar a extrapolir o controle. Aí, por exemplo, o TikTok é uma rede controlada, é uma rede chinesa controlada. Facebook é uma rede do Vale do Silício controlada, assim como Instagram e WhatsApp, são redes controladas. Eu vim falando sobre isso. Inclusive, eu até fiz isso aqui, ó. Eu até falei sobre isso aqui, ó. A partir de agora, tome cuidado com as redes sociais. Por quê? Porque eles querem saber o que você está conversando
sem a sua autorização. Então, de repente, se você falar assim, eu acredito em Jesus, de repente a inteligência artificial, o boot que está ali, vai começar a falar assim, olha, eu acho que você não anda muito bem psicologicamente, eu acho que você precisa de um psicólogo, se de repente está acreditando em história demais, de repente está acreditando em Jesus, eu vou banir aqui o seu perfil do Facebook 30 dias porque você falou de Jesus, não é bem assim. Então esses caras estão querendo fazer o apocalipse debaixo do seu nariz, tá? E aí eu avisei, né? Nós falamos sobre, né, a confiabilidade do Facebook, WhatsApp e Instagram. Nós falamos que eles querem resetar a internet e adivinha só o que acabou de acontecer. Adivinha só, meu irmão. Então, olha só, WhatsApp, Facebook, Instagram apresentam pane global. Você acha mesmo que é pane global? Você acha mesmo que esses servidores, muitas vezes fazendas e fazendas, acres e acres de terra, com servidores, com um investimento multibilionário, você acha mesmo que dá pane? Não, raramente dá pane nessas redes sociais. Só que a coisa fugiu do controle. Quando você tinha a televisão e a rádio como veículo de comunicação, os caras podiam inventar a mentira que eles quisessem, não tinha oposição. Agora com as redes sociais tem oposição. Então a rede social está se tornando um tendão de Aquiles, uma pedra no calcanhar desses caras, um sapato desses caras. Porque os caras inventam a mentira e rapidamente se descobre a verdade. E aí o que eles fizeram? Estão começando a desligar provisoriamente as redes sociais. Só que eles não podem puxar da tomada de uma vez. Porque se os caras puxam da tomada de uma vez, lembra bem que isso aqui é um jogo de xadrez. Lembra bem que a raça humana tem muita força. A humanidade tem muita força. E a humanidade, na comunhão com Deus, vence as trevas facilmente. Então eles não podem usar força bruta contra a gente. Eles têm que ludibriar pelas meias verdades, que são mentiras. Toda meia verdade é uma mentira. Então eles vão começando a falar, a rede social tá tóxica. Sim, tá tóxica. Porque tem o feminismo, tem toda essa maluquice, que eu não posso falar o nome aqui, homem com megazord, não posso falar as coisas aqui, tá tóxica. Só que não é bem o que eles estão dizendo. Então são meias verdades, que na verdade é mentira. Tá entendendo? Então o que aconteceu? No passado eles tinham controle, agora eles perderam o controle. Só que não dá para puxar na tomada. Por que não dá para puxar na tomada? Como é que você caça um animal? Eu caço. Como é que você caça? A melhor maneira de você caçar um animal é você fazer uma cerca, ok? Colocar um tipo de alimento ali para o animal e todo dia ali comer. E aí esse animal vai levar os outros animais para comer ali também. Vai lotar de animal, aí você vai lá e abaixa a cerca. É assim que caça. Quer caçar um javali? Não é com uma 12, não é com um revólver, não é assim que caça um animal. Você pode caçar, não tem problema. Só que, se você quer o maior resultado, o que você faz? Você vai lá, faz um cercado, bota uma comidinha, é assim que é a cidade. Bota comidinha, aí vai lá um javali, come, tem comida aqui, pessoal. Aí ele volta pro bando e fala, eu fui lá, tinha muita comida e fartura. Aí leva com ele mais 5. Aí os 5 comem lá comidinha, aqui tem fartura. Aí volta mais 15, volta mais 50. Até chegar o momento que toda a população daqueles javalis estão comendo ali em específico. Aí quando você perceber que a população de javalis não está mais aumentando, que ela está decaindo, chegou o momento de fazer a colheita. Aí eles fazem a arapuca, os javalis vão lá comer, aquelas centenas de javalis vão comer, e de repente a cerca fecha, não tem como eles sair, eles vão lá e abatem o javali. Então não é com desespero. Se você quer pegar um boi, quer abater um boi, não é com desespero. Não adianta você botar lá assim, abatedouro. Olha só, como é que você abate uma vaca? Uma curiosidade, você sabe disso? Como é que para você fazer um matadouro, o matadouro não pode estar à vista do boi. Se o matadouro estiver à vista do boi, você não abate o boi. Esse boi fica incontrolável. Ele começa a querer pular cerca, ele fica louco. Se o boi vê o outro boi morrendo, ele não vai para abatedouro. Então, quando você vai abater um boi, o que acontece? Tem uma sala fechada, ok? Aí eles jogam uma água fria para o boi ficar calmo, né? Para não vir adrenalina. Aí esse boi sai da vista dos outros bois e rapidamente abate o boi sem deixar o boi mugir. Eles não vão lá com uma espada e colocam no coração do boi. Não vão deixar o boi rugir. Eles vão lá, um pneumático no cérebro, para não deixar o boi nem mugir. Tá entendendo? E aí o que acontece? É assim que se abate. Então o que nós estamos vendo aqui? Eles não podem puxar a rede social, tirar da tomada, porque as pessoas têm um comportamento diferente. Não dá para você mensurar o que as pessoas vão fazer. Toda vez que o WhatsApp tem instabilidade,
Toda vez que o Facebook tem instabilidade, eles vão para onde? Para o Telegram. Eles vão para onde? Para outras redes sociais. Então, toda vez que uma rede social oscila, as pessoas migram aos milhares e milhões para outra rede social. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um teste. Eles desligaram momentaneamente o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, tá? Para ver como as pessoas iriam se comportar. Deixaram ali algumas horas e rapidamente as pessoas foram pro TikTok e foram pro Telegram. Então eles perceberam que não dá para desligar a rede social da maneira que eles querem. Logo, só existe uma única alternativa para o controle deles. O famoso passaporte parará pururu sanitário, que vai impossibilitar qualquer pessoa que não acredite na proposta deles, vai poder entrar. O cara que não acredita na rede social vai estar lá assim, o cara vai colocar o dele, vai estar verde ou vermelho, vai estar vermelho, não vai conseguir mais logar. É somente descriminalizando a pessoa, descaracterizando a pessoa, fazendo com que a pessoa seja visível, que o cristão seja visível, que eles vão alcançar os seus objetivos. E aí, meu irmão, mais uma vez eu acertei, porque eu cheguei e falei assim, querem resetar a internet. Foi lá e o que aconteceu? De novo, né? Eu falei, avisei, de novo, os caras foram lá e já começaram o processo de reset das redes sociais. E o Telegram é a última barreira. O Telegram não é o santo graal. O Telegram não é aquela rede social que você vai... Não é a Deep Web. Não é aquele lugar que vai ficar para sempre ali. O Telegram, ele tem uma data limite também, meu irmão. Então, assim, o Telegram ele tem uma perspectiva ali. E essa perspectiva vai chegar um momento que vai se colidir também. Porém, é importante você participar, porque a liberdade de expressão dentro do Telegram está muito maior. Primeiro, não tem servidor no Brasil. Então, a jurisdição do Telegram não está dentro do Brasil. Então, você tem um pouco mais de liberdade para comentar, tá? Outra coisa, o Telegram ele não funciona com um servidor local, como o Facebook, como o Instagram, como o WhatsApp. Não funciona assim. O Telegram, todos os celulares que têm o Telegram se transformam em servidores momentâneos e locais. Então, você não tem um grande servidor, todo mundo se transforma num servidor. E essa coletividade, como se fosse o torrent, que faz com que a rede social consiga não ser derrubada, ok? Então o Telegram, para quem já julgou ou assistiu gameplays de Watch Dogs, por exemplo, sabe que aquela rede social que se é falada ali no jogo se trata do Telegram. Quanto mais pessoas usam, mais força a rede social tem. Tá entendendo? Então antigamente você podia subir um arquivo de 100 megas no Telegram sem dar problema. Hoje você pode subir 2 gigas. Por quê? Porque a quantidade de pessoas, de usuários aumentou. Então é isso que eu venho falando. Eles não podem puxar a tomada, senão as pessoas vão migrar para o Telegram. O Telegram tá cheio de canal antissistema e aí rapidamente a galera vai acordar. Então eles não podem fazer isso. Eles fizeram um teste, tá? É o que eu venho falando aqui para vocês. E as cidades vão se transformar no inferno. Eu falei sobre isso, eu acertei sobre essas predicações aqui, né? Agora, o que é importante eu falar aqui para vocês? Eu fiz um vídeo, olha só, tá? O vídeo chama Passageiro destrói carro de Uber, que eu falo os problemas do 5G, os problemas do Black Go, né? Que é isso? O que é isso? Os problemas, os problemas do Black Go. Eu falei sobre isso, né? As pessoas parecem não entender, não entender. Aí eu avisei sobre essas coisas no vídeo chamado Passageiro destrói carro do Uber. O que acontece? A pessoa, eu não posso explicar como, infelizmente aqui, a pessoa é envenenada, tá? Com uma substância que, ao meu ver, atua como um alucinógeno, mudando a percepção do que é certo e do que é errado. E é assim que começa o apocalipse zumbi. Então o que acontece? As pessoas estão surtando demais na rua. As pessoas estão ficando loucas. Basta que você veja o que está acontecendo. Eu tento trazer isso para vocês todos os dias. E o que acontece? O 5G, ele é uma frequência que é igual ao micro-ondas. Então o que acontece? Os caras injetam um tipo de nanotecnologia em você, não posso explicar, queira eu explicar como. Essa nanotecnologia começa a controlar o seu corpo ou alterar as suas emoções. Alterar toda a estrutura molecular do seu corpo para te convencer a fazer o errado. E as pessoas começam cada vez mais a fazer o errado. Aí eu falo, saia das grandes capitais.
Só que aí, meu irmão, as pessoas parecem não dar ouvido a isso. Eu venho falando, venho falando. Aí tem um curioso fato, que um cara que comentou no vídeo, tá? Não posso confirmar se é verdade ou não, não cheguei a pesquisar, mas isso aqui, cara, tem até um certo ponto de verdade, tá? Olha só, eu vou ler e nós vamos comentar. Tem um sobrevivencialista da Califórnia que mataram um cara no bairro dele com o mesmo calibre exclusivo que ele tinha. Cara, isso aqui é um enorme problema para quem tem arma de fogo. Infelizmente, é um dos maiores problemas para quem tem arma de fogo é isso aqui. Por quê? Se você tem, por exemplo, se você tem uma 454 Cazoo, uma 357, vai saber. E só no seu bairro, só você tem essa arma, mas ninguém naquele bairro, graças a Deus, eu moro num lugar que todo mundo tá armado, né? E as que eu tenho são comuns. Mas se você mora num lugar, né, que simplesmente as pessoas têm armas específicas, e se morre alguém naquela região e é constatado que a pessoa morreu com aquele calibre específico, eles vão bater na sua porta e vão fazer prisão preventiva só para poder ter resguardo. Só que aí os caras não querem investigar. Esses caras não estão caçando investigar. Então o que acontece? Eles vão lá, ó, o cara morreu com calibre 454 Cazoo. Nessa região toda que só tem aquele cara. Vamos lá, pega aquele cara, faz prisão preventiva. Pronto, bota o cara na cadeia. Faz um julgamento de processo e a pessoa ela vai condenar o cara sem provas nem evidência. As provas vão apontar pro cara. Pronto, o cara tá preso o resto da vida. E isso nos Estados Unidos é o que acontece, tá? Não é um caso isolado. Então olha só, tem um sobrevivencialista da Califórnia que mataram um cara no bairro dele com o mesmo calibre exclusivo que ele tinha. Foram para pegar a arma dele. Ele falou aqui, né, aqui vocês não entram. Então, né, chegou lá a polícia para prender o cara não matou ninguém, totalmente honesto, né? Aí os caras foram e falaram, aqui vocês não entram, tá? Existe uma diferença, tá? Se é para vocês me matar, eu vou morrer lutando. Aí olha só, chamaram até a SWAT para entrar, tá? Pois, né, a comum não aguentou. Então o que aconteceu? Eles chegaram na casa do cara para poder fazer prisão preventiva num ato ilícito. O cara não tinha matado ninguém, porque isso vai se confirmar na história, não tinha feito nada com ninguém, ele só tinha aquela arma, aquele calibre específico, e aí chegaram para prender o cara. Aí a polícia falou, não, eu vou entrar aqui. Não, você não vai entrar aqui, o cara tá armado. É o que eu falo, um patriarca, uma pessoa desperta vale por 100. Uma pessoa desperta vale por 100. Então uma pessoa desperta armada vale por 100 caras armados. Aí olha só, a polícia comum não aguentou, né? Tiveram que chamar a SWAT. Conseguiram entrar. O cara atirou em um. O cara teve que se defender. Pois bem, queriam prender o cara teve que se defender. E a melhor parte, ele pegou uma bomba de fumaça daquela tipo airsoft, tirou o pavio e entupiu de pimenta do reino. É, exatamente, meu irmão. Aquele filme, O Clube da Luta, ensina no filme a fazer bomba caseira com sabão. Sem brincadeira. Se você entra no filme Clube da Luta, os caras ensinam a fazer bomba caseira com sabão. Explosivos com sabão. Explosivos assim, que detonam prédios, tá? Então é o que eu digo pra vocês. Inclusive o filme assim ensina muita coisa errada, né? Recomendo que assista. Mas basicamente é o seguinte. Os caras foram lá e colocaram pimenta do reino, né? O cara foi lá e colocou naquela bomba de fumaça de airsoft. Então, provavelmente o cara não podia ter essa bomba em casa, devia ser só uso exclusivo da polícia. Ele pegou a de airsoft e enfiou pimenta do reino ali, né? E colocou sua máscara de gás e fugiu pelos fundos. Então, os caras entraram com a SWAT para sacanear com o cara foi lá, jogou pimenta do reino em todo mundo. Os caras ficaram basicamente imobilizados. E olha só o que eu venho falando aqui, né? O cara fugiu pelos fundos para as montanhas. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O cara estava no centro da cidade e foi fugir para as montanhas? O cara estava, por exemplo, a 1000 metros das montanhas? Não. As montanhas, a floresta, estavam no fundo da propriedade dele. Tá entendendo? É simples assim. A floresta estava no fundo da propriedade dele. E aí o que aconteceu? O cara não precisava pegar um carro para bater em retirada. O cara não precisava, igual um louco aloprado. A única coisa que o cara fez foi o seguinte, ir para a floresta. E aí, meu irmão, esses caras, a polícia, tudo é despreparado. É o que eu falei, eu trouxe vídeo, eu fiz um documentário sobre o que tem na floresta, os grandes perigos da floresta. Porém, numa situação de emergência, você vai ter que eclodir para lá, você vai ter que ir para lá, não tem o que fazer. Pelo menos momentaneamente não tem o que fazer. E olha só, o cara pegou sua máscara e fugiu para os fundos, né, para as montanhas. E falou via rádio.
só volto depois que encontrarem quem matou. Então, a polícia tem uma rádio. Pessoal, eu não posso explicar isso aqui. Queria muito explicar isso aqui. Não posso. Mas o cara conversou com a rádio local da polícia. Dá pra fazer isso. Não vou ensinar, mas dá pra fazer. Aí o cara chegou lá e conversou. Olha, não sou vagabundo, não sou bandido. Vocês vieram pegar o cara errado, não fiz nada com ninguém. Não vou aceitar. E o cara era o que o cara era? O cara era patriarca. O cara era tudo, meu irmão. O cara, quando o sistema quer eliminar uma pessoa, quando o sistema quer arrumar um pretexto para eliminar uma pessoa, essa pessoa sempre é cristã, essa pessoa sempre sabe demais, essa pessoa sempre sabe mais do que eles querem que você saiba. Simples assim. E o cara só não quis se entregar, eu acredito nisso, porque simplesmente se ele se entregasse, eles podiam, ó, passar a perna neles aí, tá? Aí olha só, e falou via rádio, só volta depois que encontraram quem matou. Não pegaram o cara. Então até hoje não pegaram o cara. E depois descobriram que não foi ele que matou. Então, ou seja, eles fizeram toda essa arapuca para pegar o cara fugiu. Por quê? Porque o fundo da casa do cara era floresta. Eu sempre falo aqui, meu irmão, você vai morar numa chácara, eu sempre falo, canso de falar, se você tem dinheiro, beleza, você compra uma fazenda, alguma coisa. Se você não tem dinheiro, vai o que tem. Mas na grande maioria das vezes eu falo, pessoal, compra uma terra grande, com acres de terra, e essa terra grande tem uma floresta. E daquela floresta você consegue ir para outros locais, principalmente se o fundo da sua propriedade der para uma natureza, der para algo que os caras não tem nem como ir mais. Tá grande, imenso, ampliou aquilo ali. Aí, né, não tem como. Então o cara tinha o fundo da casa do cara, era a floresta, né? E aí ele falou, só volta depois que encontraram quem matou, né? Não pegaram e descobriram que não foi ele que matou. Ouvi essa história no Guia do Sobrevivente, né? Guia do Sobrevivente é aquele canal do Júlio Lobo, do Batata. Eu não assisto, tá? Mas eu sei que os caras são feras, tá bom? Se a SWAT não pegou o cara na cidade lá na Califórnia, quem dirá um pé rapado como nós comprando uma fazenda aqui no Brasil? Então, ou seja, o cara na Califórnia com um pouquinho de floresta, a SWAT e a polícia não conseguiu prender o cara. Tipo, meu irmão, a polícia dos Estados Unidos comparada com a do Brasil é assim... A Humberta do Brasil é muito mais preparada para confronto direto. Ok, beleza, meu irmão. Concordo com você. Só que a polícia do Brasil, ela não tem um apoio igual os caras lá têm. O que é o apoio que os caras têm lá? Por exemplo, o policial aqui no Brasil, ele às vezes ele trabalha sozinho. Ele tem a viatura dele, deu merda, ele vai chamar mais pessoas de viatura e deu uma merda colossal. Depois de 1, 2, 3 horas vai vir um helicóptero. Agora nos Estados Unidos não. O que acontece com os Estados Unidos? O cara chama a suporte, ele fala, preciso de um helicóptero. Na hora, dá 5, 6 minutos, aparece um helicóptero. Só que na floresta não tem como pegar o cara, porque o cara tá fugindo na floresta, some na floresta. Em questão de 3, 4 minutos, o cara já andou 1, 2 quilômetros dentro da floresta. Então aí o cara fala o seguinte, se a SWAT não pegou o cara na cidade, na Califórnia, que dirá um pé rapado como você, como eu, mais você do que eu. Um cara que assim, os caras não estão nem ligando, meu irmão, você... que não tem canal no YouTube, os caras não estão nem ligando pra você, não estão nem ligando pra você, tanto faz, tanto fez. Você é um Zé Ninguém pra eles, você só conhece a verdade, mas você não é um Zé Ninguém pra eles. E quando você não colocar sua cara na internet, você é um Zé Ninguém pra esses caras. Então, eles podem até querer te pegar porque sabem que você andou assistindo aí alguns vídeos do Humberto Louros, alguns vídeos talvez do Afonso, alguns vídeos talvez aí do Guia do Sobrevivente. Pode ser que o cara faça, ó, esse cara aí tá assistindo muita coisa que não deveria, né? Mas, tá? Basicamente assim, muito difícil acontecer isso com você. Só que tem que ficar atento, né? Aí olha só, o cara falou, que cara que compra aqui na fazenda no Brasil, né? Se não pegaram o cara na Califórnia, que dirá um pé rapado que comprou uma fazenda aqui no Brasil. É o que eu digo, meu irmão. Assim, tem certos assuntos que eu não posso falar, meu irmão. Assim, quando é uma conversa a dois, não tem celular por perto. Quando é uma conversa a 2 ou a 3, não tem rede social por perto. Eu falo umas coisas, os caras ficam espantados, né? Só que eu não posso falar aqui, né? Porque o vídeo ali é gravado, né? O YouTube é gravado. Então eu não posso falar aqui. Mas é o que eu digo, se você mora na floresta, perto da floresta, meu irmão, quem é o cara pra te pegar? Só que tem que estar preparado. Você tem que ser um preparacionista, né? Porque eles adoram rotular as pessoas, né? Então você vê o que acontece com as pessoas.
Pessoal, um aviso rápido, tá? Não fecha o vídeo não. Ó, sobre o meu curso, todo mundo já sabe, né? Primeiro link na descrição, nos comentários. Quem quiser meu contato pessoal, tem link, é o primeiro link na descrição. Agora, um aviso rápido para você é o seguinte, tá? Eu criei esse canal aqui chamado Brasil Resiliência Cristã, que eu vou estar dando aulas esporádicas sobre cristianismo. Principalmente, tá? Num retrocesso. O que é isso? O avanço, né, tecnológico, o avanço de segregações de igreja, por exemplo, presbiteriana, quadrangular, pentecostal, neopentecostal, adventista, mormon, católica, e a católica deriva, vai ter suas derivações também. Essas grandes derivações estão modificando o evangelho primo e definitivo. Então o que acontece? Eu criei esse canal justamente para poder tratar desse assunto, tá? Então 1 ou 2 vezes por semana eu vou publicar vídeo lá. Quando tiver publicado o vídeo, eu vou avisar aqui. Quem quiser participar desse canal de antemão, eu vou deixar um link na descrição. Quando eu publicar um vídeo, você já vai lá e assiste. Mas ativa as notificações para você poder participar desse canal. Também tem o Telegram do canal, tá? Também tem, que é o Brasil Resiliência Cristã. Quem estiver participando, também tem o canal Brasil Resiliência Cristã, tá? Então não é difícil, é t.me/Brasil Resiliência Cristã. Então assim, quem quiser participar, participe por lá. Agora pessoal, um adendo bem rápido para vocês aqui, tá? Por que você acha, eu posso falar isso aqui brevemente, eu vou falar isso aqui brevemente. Por que você acha que eles querem, vamos dizer assim, chipar as pessoas até 2023? Por que você acha que eles querem chipar as pessoas? Porque olha só, se nem a polícia com a SWAT, com essa tecnologia de 2021, se nem a polícia nem a SWAT conseguiu prender o cara na Califórnia, imagina quem mora no campo. Se nem os caras morando na cidade, o cara conseguiu ser preso, apesar de ter uma floresta próxima dele, uma região montanhosa próxima dele, que dirá os caras que moram no campo. Então eles querem chipar a pessoa para quê? Para que a pessoa se torne um alvo móvel. E quando der merda, e quando for vir buscar o cara, o que vai acontecer? Poxa vida, eu vou buscar o cara vai lá, vai entrar em confronto, o cara não é bandido, o cara não vai aceitar ser levado para ser morto, o cara não é gado bovino, ele não vai aceitar ir pro matador, ele simplesmente vai se recusar, e aí o cara vai embora e some da vista. O cara só vai aparecer agora depois da inversão. Sem brincadeira, é sempre assim. Então é o que eu digo, aí eles querem chipar as pessoas. Eu não posso comentar sobre esse assunto. O YouTube deletou 1 milhão em um ano, 1 milhão de vídeos sobre esse assunto. Você sabe o que é isso? Deletar 1 milhão de vídeos em um ano? E quando deleta, a gente sofre advertência aqui no canal. O meu canal, nós chegamos em mais de 650 mil pessoas no canal. Meu vídeo pega 6 mil visualizações, pega 8, no máximo 10 mil de visualização. Por que meu canal pega pouca visualização? Porque o YouTube censura as informações que eu estou falando, patriarcado, arma de fogo, estudar a Bíblia, ficar longe da cidade, cara, isso aí é proibido. O bom mesmo é rebolar a bunda na internet. O bom mesmo é que você não saiba que você é gado de abate. Tá entendendo? Então eu recomendo fortemente aí, tá, que você dê valor às informações que eu tô falando. Assim, se você tiver condições, olha só, se você tiver condições, é aquilo que eu disse. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Por exemplo, aquele cara que fugiu para a floresta. Você acha que o cara fugiu com a roupa do corpo? Você acha, por exemplo, vamos supor que, sei lá, chegou a polícia, a SWAT na casa dele. O cara, ele foi inocente, descobriu que ele era inocente. Aí você acha mesmo que os caras vão chegar na casa dele assim, vão me invadir e tal, e o cara tava despreparado? Você acha que o cara não tinha uma mochila de sobrevivência? É aquilo que eu falei, é aquilo que eu venho falando, né? Irmão, você tem que ter uma mochila de sobrevivência, isso é óbvio, tá? Eu vou pausar o arquivo para não perder o arquivo. Você tem que ter uma mochila de sobrevivência. Só que o ideal é você soterrar, esconder as coisas sem deixar entrar umidade na floresta. Por exemplo, se você pega lá um galão de Arla, aquele galãozinho de 40, 50 litros, e você abre aquele galão, coloca os seus pertences, alguma roupa que você não usa, o importante talvez seja você embalar a vácuo, colocar dentro desse galão de Garla, pegar gel sílica, né, que tira a umidade, colocar bastante ali dentro,
vedar ele com uma coisa, vedar ele e botar uma lona por cima e depois cobrir de terra. Já cavar um buraco no chão, colocar ele e depois cobrir de terra. Botar a lona e cobrir de terra. Para quê? Para você preservar o seu material e saber onde você enterrou também. Então, se você, por exemplo, vai lá, pega um galão, esconde suas roupas. Eu não posso falar o que eu queria falar aqui, né? Mas se você coloca suas arminhas de airsoft, tudo, cara, se você, sabe, você zera tudo. Quando você vai fugir, você pode fugir com a roupa do corpo. Se você pegou tudo que é importante pra você, você colocou a, sei lá, 2, 3 km de distância na floresta, isolado, longe pra cacete. Irmão, deu merda, é só você ir embora. Já tem tudo preparado. E, infelizmente, assim, eu tô conversando com um amigo meu que é ex-militar, tá? E o cara falou assim, ele tá assustado com as coisas que estão acontecendo. Como ex-militar, né, ele não tá mais trabalhando, é aposentado, ele falou que ele tá assustado, né, porque ele tem contato com os militares, e assim, o cara falou que tá assustado com as coisas que parecem que vão vir. Os protocolos de defesa que estão sendo... Assim, os caras estão treinando pra guerra, tá? É assim... tanto o exército brasileiro quanto de alguns outros, tipo a Austrália, assim, os caras estão treinando pra guerra. Tá? Eles estão fazendo exercícios de treinamento pra guerra, como se fosse acontecer uma guerra a qualquer momento. Então esse é um grande problema que nós temos para enfrentar. Tá? Mas pessoal, olha só, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, tá? Eu espero que essa mensagem tenha chegado até você de alguma maneira. Quem quiser conhecer o meu trabalho, ter o meu contato pessoal, tem links aí na descrição, tá bom? Recomendo que você participe. Primeiro link aí na descrição. E participe do canal Brasil Resiliência Cristã também. Fique na paz.